Quem quer ouçam, quem quer deixe de ouvir, ainda assim saberão que houve um profeta no meio de vós. Essa palavra foi dita a um certo homem. Não sei se justamente ao Ezequiel, sei lá, eu acordei com essa mensagem. Acabei de acordar agora com essa palavra. Muito é bom, importante você citar algo da parte de Deus. Comentar. Eu estava falando isso para o meu filho. Sentiu de Deus alguma coisa? Escreve. Anota. Bota a data. Aquilo que você entendeu de Deus, observa. Coloca no papel o que você entendeu que Deus falou e coloca também ali o que você achou que Ele falou para você. O que você entendeu. Eu estava assim falando para ele. Por exemplo, eu falava para ele assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não me faltará? Aí eu falei para ele mais ou menos. Ele entrou um versículo na tua vida, na tua mente, no seu coração. Você leu na Bíblia, quer saber, quer entender, não tem ninguém para lhe explicar. Pega o papel, escreve. Eu li essa palavra neste dia, tal hora é assim. Eu não entendi, mas eu vou botar aqui o que eu achei. Aí eu falei para ele, bota ali. Essa palavra para mim, acho que está dizendo isso e isso. O Senhor é meu pastor, nada faltar. O que não vai faltar para mim? O que Ele é para mim? Aí eu falei para ele, bota escrito e bota a data. Que essa palavra vai se cumprir na tua vida. No dia seguinte, 4, 5 dias depois. E daí por diante. Vai ter um dia que você vai voltar de novo na escrita que você deixou no papel. E você vai se surpreender com o que você escreveu. E você vai ver que Deus estava todo o tempo contigo naquele momento. É isso que eu estava dizendo isso para ele. Eu estava deixando isso para o meu filho. E eu deixo isso para você. Qual bom, é maravilhoso de você falar o que você sentiu da parte de Deus. O que você entendeu, o que Deus transmitiu para você. Porque hoje você não entende como se fluirá isso, como fluirá essa mensagem. Mas amanhã você vai entender. Então, referente a isto, eu quero dizer que essa página desse YouTube que eu estou distribuindo para todo mundo, são coisas do passado de 2020, 2019, 2020, que eu vivi. Algumas coisas que eu vivi. Em parte, estou trazendo ali algumas mensagens também. Tem uns 4 vídeos ali, falando alguma coisa. Falando de Estevão, falando de Paulo, falando de Pedro. E eu voltei a ouvir agora e fiquei maravilhado com aquilo que eu deixei gravado ali. É isso que eu quero que você entenda. Não é em vão o que você está falando de Deus. Não é em vão o que você está vivendo. Nada disso que você está vivendo vai ficar esquecido, porque Deus vai transmitir para você, vai falar com você a importância disso tudo. Você vem estudando, você vem praticando a palavra de Deus na sua forma de entender, você vem orando, você vem buscando presença, você vem ter ido à igreja, você tem consagrado a tua vida, mas ainda assim tem hora que vem sobre sua mente aquilo que você acha que é perda de tempo. Eu vou te provar que não é perda de tempo. Eu não preciso ir diretamente à palavra, mas a palavra nos leva até nós.
Eu vou ler essa palavra aqui, pode ser que não tenha nada a ver com o assunto que eu estou falando, mas vai ser para o nosso dia de hoje. Tessalonicenses 2, a partir do 17. Pode ser que isso sirva para você. Mas, por exemplo, vai ficar nesse termo, nesse efeito. Eu li, mas não entendi. Não tem importância. Vai chegar um tempo que Deus vai me dar entendimento. O desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, seu gozo, seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Olha o tema. Olha o tema. O desejo de voltar. Você tem sonhos, desejo de voltar atrás, de voltar a fazer. É o que eu estou dizendo para você. Lá atrás tem muita coisa boa e você tem medo de voltar atrás, voltar àquele tempo, porque foi um tempo de tristeza. Mas você descobre depois, com o tempo, que lá atrás tem muita coisa boa que você deixou para trás. Mas eu vou ler isso aqui, não tem nada a ver com a palavra provavelmente, mas... Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, aleluia, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Carlos Lopes, eu não entendi muito, então nós vamos voltar um pouco aqui. Vamos voltar no capítulo 2 inteiro. Nós iniciamos 17. Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Pronto, já falei alguma coisa ainda agora, né? Sobre isso. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos as palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo vós tanto afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éres muito queridos. Que bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de qual santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortamos a consolávamos a cada um de vós como o pai a seu filho, para que vos conduzisse dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homem, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos,
haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, os mesmos que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Carlos Lopes, tu falou, tu leu bastante, mas aí não entendi bolufas. Aí veio aqui que nós lemos a partir do 17, volta atrás lá para você ler, porque eu estou lendo assim de trás para frente. O tema foi o desejo de Paulo de voltar a Tessalonicenses, seu gozo, seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Eu entendo pouco, mas o que entendi pouco também, né? Mas o tempo Deus vai nos dar. Mas o que Paulo está trazendo para nós aqui? Que ele até aqui ele foi sincero para nós. Que ele até aqui trouxe algo para nós importante. E nós talvez deixássemos ter passado e deixarmos para trás. Estou lendo uma coisa antiga aqui, uma leitura antiga. É isso que eu estava falando no início. A gente esquece que no passado tem coisa boa. Vamos ver aqui. Vamos voltar mais ainda. Tessalonicenses, capítulo 1. O sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vos foste feitos nossos imitadores do Senhor, sabendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a que ressuscitou dos mortos, o saber, Jesus Cristo nos livra da ira futura. Entendeu? Ele também não entendeu, foi nada. A gente lê a palavra, a gente também não entende. Mas quando fica gravado, ou quando você observa, quando você diz assim, eu li essa palavra e pá, por exemplo, eu voltando agora o vídeo, eu vou entender por que estou falando isso. As coisas que ficaram no passado, viu? As coisas que ficaram no passado, quando a gente diz que não existe mais, acabou, já era, não quero mais voltar àquele tempo. Eu estou trazendo isso aí, falando da minha página do YouTube. Algumas coisas, tem lá uns 4 ou 5 vídeos que nos traz lembrança de como Deus me usou, de como eu falei muito bem. Ontem eu estava ouvindo, estava muito feliz de ouvir eu mesmo falando para mim. Então é isso, hoje você grava o que você está sentindo que Deus está dizendo. Amanhã depois essa gravação vai falar fundo no teu coração e você vai ver que Deus foi contigo e te visitou. Fica naquele termo, naquela palavra que eu iniciei no começo. Fala. Fala mesmo que não te ouçam. Conte, mesmo que não queiram entender. Continue com a mensagem e não pare. Porque ainda assim saberão que no meio dele houve um profeta. No meio daquele assunto houve um profeta. Carlos Lopes, como que eles vão saber? Eles vão saber porque você é a pessoa certa para
deixar isso acontecer. Amém? Paz do Senhor. Salve Vitória.